Fala pessoal, a gente segue na nossa linha de conteúdo aqui no EncoSummit 2020. Tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês, tem muita coisa legal que ainda vem por aí e não dá para falar de todos esses temas que a gente tem falado, não dá para falar de futuro e das habilidades que vão fazer parte do nosso dia a dia se a gente não tocar na palavra resiliência. Acho que todo mundo sabe o quanto isso tem sido importante para a gente permanecer em casa. Pra vocês terem noção, hoje, dia 31 de julho, está sendo gravado essa aula, essa palestra, a gente completa, algumas pessoas, 200 dias em casa. Então, uma das habilidades que a gente, se não tinha, aprendeu a desenvolver foi de como ser resiliente, né? Com tudo, né? Com a nossa nova rotina, com os filhos em casa, para quem tem filhos. Eu sei que o Omar tem, ele vai contar um pouquinho para a gente como é que está essa rotina maluca aí. Para quem tem um companheiro ou companheira em casa, piorou, porque aí aquela vontade de ficar perto parece que de convivência, né? Acho que é natural, né? De conviver muito tempo próximo, a gente está todo mundo em casa. Então, resiliência é uma palavra que, se você não tinha dentro de você, ela passa a surgir de maneira mais exponencial, né? E para isso eu convidei um executivo, um empresário que é amigo de alguma data já esteve com a gente nas atividades presenciais, para quem já esteve com a gente, e mais do que isso, é alguém que, apesar do viés de carreira de negócio, sempre gostou muito de comportamento humano, sempre gostou muito de assuntos ligados à mente, ligados aos chamados soft skills, né, que são as habilidades que a gente vai discutir aqui. Omar, primeiro, cara, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por ter reservado um espacinho para bater um papo com a gente. E óbvio, né, eu acho que além de trazer a teoria, você também é um case de como lidar com a palavra resiliência, assim como todo mundo, né, em casa, agora acumulando também funções de casa que a gente muitas vezes não olhou com muito carinho, muito cuidado. Então, obrigado por estar com a gente aqui. Eu espero ouvir só coisa boa de você, porque de pandemia acho que já deu, né? Legal, legal. Rafa, inicialmente é uma grande honra estar aqui com vocês. Então, agradecer demais pela oportunidade. Resiliência foi a habilidade emocional que eu escolhi para debater aqui com vocês. Tema este da Organização Mundial da Saúde para a sua política nesse ano. Porém, eu vi que ao longo aqui dos meus estudos, justamente para que eu preparasse essa aula, esse conteúdo, eu fiquei bastante na dúvida se a gente, inclusive, deve chamar esta palavra assim, ou referenciar resiliência como pró-resiliência. Realmente fiquei na dúvida e explicarei isso para vocês aqui durante a minha fala, a minha apresentação. Para eu começar, eu quero iniciar com o meu disclaimer, tá? Todas as colocações que eu aqui fizer, elas obviamente são pessoais, provindas de fatos, referências e também de estudos que eu fiz sobre esta importante temática para este encontro. E assim, caso algo esteja em desacordo com aquilo que vocês acreditem ou que vocês saibam sobre a temática, gentileza, me contatem, assim certamente eu me desenvolverei nesse assunto, tá? E de novo reforço aqui os meus agradecimentos. Eu tenho uma agenda super curta, super objetiva, eu quero passar por pelo menos aqui 3 pontos. Quando eu ouvi falar sobre resiliência pela primeira vez, as definições, as suas aplicações e também o meu entendimento sobre o tema, o pré ou o pró, né, processo de resiliência e tentando entender a questão e mais, deixar uma mensagem final aqui para vocês. Então, vamos começar, eu acho que com essa ideia de quando foi a primeira vez que eu tive contato com essa habilidade. Foi lá em 2004, quando eu cursava administração de empresas, e o exemplo que me foi dado sobre essa habilidade foi a utilização do bambu, essa metáfora que se fez em sala de aula. E eu ouvi naquela época, Rafa, 2 pontos interessantes sobre o bambu. O bambu, ele tem o poder de reerguer-se. O bambu, então, pessoal, é um símbolo de boa sorte e um dos símbolos das comemorações do ano no Japão. A imagem importante do bambu coberto de neve representa a capacidade de reerguer-se após ter experimentado a grande adversidade. No inverno, a neve pesada dobra a parte traseira do bambu para trás, até que um dia a neve se torna tão pesada que começa a cair.
mas o bambu consegue voltar à sua altura normal, descartando, inclusive, toda a neve. Olha que legal. O bambu suporta o fardo pesado da neve e, no final, Rafa, ele tem o poder de reerguer-se, como se eu dissesse, eu não fui derrubado. E mais, o bambu, ele curva-se, mas ele não quebra. Uma das coisas mais impressionantes sobre o bambu é como ele se balança com a brisa. Esse movimento, o balanço suave, é um símbolo de humildade. A fundação do bambu é sólida, mas se move e balança harmoniosamente com o vento. Nunca luta contra o vento. Até um vento mais forte, o bambu permanece firme e na altura. Esta atitude, curvar-se, mas sem quebrar, ou ir no fluxo natural, é um dos segredos para o sucesso. Eu apenas queria contar isso aqui para vocês por conta desses caprichos da nossa vida cotidiana, né? E muitos de nós somos assim, né? E temos esse poder desta habilidade da resiliência. Inclusive o livro Apresentação Zen, de Gary Reynolds, um best-seller mundial, faz um bom paralelo entre os nossos desafios e a capacidade da resiliência do bambu. Isso, obviamente, retratando a rica cultura japonesa. Agora, Rafa, eu quero trazer o segundo ponto aqui desse bate-papo, que são as definições, as suas aplicações e também o meu entendimento sobre a temática. A resiliência é um nome criado por empréstimo de outras ciências que nada mais é do que uma resistência a uma capacidade de recuperação juntas em uma só palavra. Este conceito aplicado ao ser humano é uma coisa um pouco nova. Podemos dizer que vem aproximadamente da década de 90 e é um conceito que vem da física, muito diretamente ligado à elasticidade de um corpo e aquele que, uma vez que é pressionado, retorcido, você solta e ele volta para o lugar. Ele recupera a sua forma original. Ou seja, é capaz de retornar aquilo que foi em um determinado momento roubado dele. Então, ele retoma a sua forma inicial. A palavra começou a ser utilizada também na ecologia, ou seja, uma floresta danificada, em grande ou pequena extensão, pode ser capaz de retomar aquele território danificado e recuperar a forma de uma mata igualmente fértil. Olha que legal. Depois a palavra foi aplicada na psicologia. E hoje é realmente um conceito utilizado dentro da psicologia em várias abordagens, inclusive dentro da própria filosofia associada à capacidade de recuperação do homem nos meios das adversidades ou após passar por adversidades. Tem uma diferença quando você entra no terreno humano, pois aqui você quer que ele se recupere e volte a ser o que ele era no início. Você quer que ele seja maior do que o início, porque as dificuldades são exatamente para isso. Então, a ideia da resiliência no terreno humano toma um direcionamento diferente, pois ninguém quer estar no mesmo tamanho depois da dificuldade, não é verdade? A dificuldade só tem sentido, Rafa, para o ser humano se ele não retorna à sua forma original, mas ele se recupera e traz uma forma superior ao original. Ou seja, se as dificuldades o fazem crescer. Resiliência não é sobreviver à adversidade. Resiliência, olha que interessante, é superar e integrar a dificuldade. Esta palavra veio do latim. O re com o sentido de intensidade, ir com muita força, com muita rapidez ou de reiteração, ir várias vezes. E o salire é sair, saltar. Na prática, juntando esses dois, temos o sair rápido da dificuldade quantas vezes for necessário. Então, aqui numa brincadeira, quantas vezes você entrar pelo cano, você terá que sair pelo cano. Ou sair do cano, mas cuidado para não ficar entalado, porque você provavelmente estará maior do que quando você entrou. E essa, para mim, é a grande novidade, Rafa, quando eu comecei a estudar a temática. Para mim, resiliência era apenas o ato de sair igual. Mas eu estou, pelos meus estudos, entendendo que se eu saio igual, eu não mudo e eu não cresço com essa oportunidade. Então, esta é a grande ideia da brincadeira. Caiu, levanta rápido e vai embora. Não fica no chão se lamentando. Meu filho, o Theo, quando com 4 anos, andando de patinete, caiu em um buraco aqui no prédio onde moramos.
E quando eu estiquei a cabeça para ver o que tinha realmente acontecido, ele já não estava mais no chão. Ouvi dele: o que foi, papai? Tipo, não foi comigo. Achei aquilo muito engraçado, pois possivelmente até o chão ficou na dúvida. Será que alguém caiu no chão, rapidamente se levantou? Pois deu um papum e logo ele foi embora. Caiu mesmo? Alguém viu? Tipo, não foi comigo e foi embora? Pintou aqui um grande aprendizado, pois o buraco, Rafa, está lá até hoje, mas ele não cai mais no buraco. Tenho que aprender com o Theo. Caiu e não mais aconteceu aquilo mais, né? Aquilo lá. O cair sempre nos mesmos lugares, ou o cair nas mãos, nos relacionamentos de pessoas erradas, te mostra uma pessoa não resiliente. Pois se ela fosse resiliente, se levantaria maior, pelo menos com a experiência e com a maturidade para saber que deste jeito cairá novamente. Poderia continuar caindo de outro jeito, mas desse não mais. Então a queda, pessoal, com o aprendizado, num determinado momento, você olha para trás e diz: não foi caro o preço que paguei para aprender isso, pagaria mais, cairia 2 vezes para aprender uma coisa dessa. Aprendi com uma queda só. Foi barato. Nós começamos a achar que as nossas quedas foram interessantes porque elas constituem essa tessitura da nossa identidade atual. Portanto, elas foram necessárias e boas, não foram caras, foram bom preço. Porém, agora cair 10 vezes já começa a ser caro, às vezes extorsivo, às vezes impossível de pagar. No meu caso, enquanto gestor, já cheguei a acreditar várias vezes na emoção. Eu acredito na emoção. Eu estou emocionado, eu acredito na outra pessoa também que está emocionada. No impulso, e em muitos momentos não me utilizando do pensamento crítico para tomar importantes decisões, o que já me levou, Rafa, a diversas quedas no contexto organizacional. E em outras importantes passagens, o meu propósito de vida me fez acreditar que não só a criação de um novo laboratório, que inclusive concorreria com a marca da minha família, seria exitoso. Porém, a cada queda e a cada erro, com a habilidade da resiliência e acreditando no meu propósito, cheguei aqui. Vendi o meu negócio de 10 anos a quase 3 anos para a maior companhia de medicina diagnóstica da América Latina. E hoje estou como executivo e conselheiro na mesma. Então, pessoal, devemos relembrar a nossa nova colocação, ou esta nova colocação. A resiliência é conquistar um novo estado, é renovar e não voltar ao estado original. Então, por tudo isso, trago aqui este importante questionamento. Será que não teriam que mudar esta palavra? Porque uma das funções do prefixo ré de resiliência significa retornar para trás. E o que eu quero mostrar para vocês, e o real sentido da palavra resiliência, faz você pular para frente. Talvez fosse mais fácil ser entendida se fosse pró-resiliência. Então, resiliência, pessoal, é algo parecido, possivelmente, com isso. Ou seja, sair quantas vezes for necessário. Quantas vezes você entrar pelo cano. Sair do cano e sair cada vez mais rápido, de preferência. E aí, o que a gente precisa entender, a resiliência nesse momento de crise, Rafael, que tem me chamado muito a atenção. Eu tive a oportunidade de, em março, fazer uma viagem de férias com a minha família, e nós estávamos fora no dia 15, no dia 16, e nós tivemos que voltar dos Estados Unidos para casa, aqui em Santa Catarina, no dia 17, às pressas, no meu aniversário. Quando eu cheguei em Joinville e entendi que a pandemia estava instaurada no Brasil, em todo e qualquer momento, por intermédio de princípios e das minhas habilidades emocionais para a resiliência, eu já entendia que tudo que nós passaríamos seria um momento e uma gestão de oportunidades e não de crise. Tanto é que todos os desdobramentos que nós demos para tudo foi criação de um comitê de oportunidade e não comitê de crise. Olhar para o risco, sim, porém sempre buscando cálculo e buscando oportunidades no mercado. Esta palavra pode ser, sim, aplicada em várias áreas e em
cada uma delas com um significado específico. No caso humano, é voltar maior, recuperar o controle e crescer, pois se não crescer, daqui a pouco vai cair no mesmo buraco, coisa que o Theo aprendeu. Enquanto a gente não aprende com a mesma queda, continua caindo da mesma forma e no mesmo ponto. Como mensagem final para esse primeiro bate-papo e depois abrir para a nossa interação, eu quero dizer o seguinte: para fazer dar certo, é preciso ter a resiliência de suportar todas as vezes que deu errado. Gratidão. Estou aqui à sua disposição. É isso, cara. E assim, belíssimas palavras aí. Acho que ilustrou de tudo um pouco e até trouxe para mim conceitos que eu não conhecia, né? Para mim, resiliência sempre foi, entre aspas, sobrevivência, né? Pelo menos para mim, né? Perfeito. Eu não sou entendido do assunto e talvez seja a forma com que as pessoas enxerguem o tema, né, Mário? Assim, eu fico pensando, eu sou resiliente, eu sou um sobrevivente, eu sou um sofredor que ainda está de pé, sabe? É isso. Pelo menos era a impressão que eu tinha. Agora, entendendo que a resiliência está muito conectada à força, né? Eu acho que a energia, tem uma série de coisas importantes. Eu estou entendendo contigo que é uma habilidade que pode ser desenvolvida e trabalhada dentro da gente. É isso? É isso. É isso sim, certamente. Inclusive, existem estratégias para se criar resiliência. E eu separei aqui 10 ações que eu acredito muito, tá, nesse ponto para a gente debater. Primeiro, você precisa procurar ter atitudes positivas, sempre. Por exemplo, você foi cortado pela metade dos teus horários de trabalho nesse momento. Perfeito. Vamos aproveitar os outros 50% da sua atividade laboral para fazer outra coisa. Novamente, mar de oportunidades. Outro ponto importante, Rafa, que a gente tem que aceitar, cara, a mudança. A mudança, ela faz parte da vida. Não existe nada que não muda, né? Não existe nada que, de uma certa maneira, não vai ser alterado. E você tem que embarcar nesse propósito. A flexibilidade, né? E o conceito traz isso, né? O bambu vai e volta. Seja flexível. Horas você cede, horas você recebe, né? Horas você acredita que você tem na totalidade o conhecimento, mas você vai por intermédio de uma comunicação aberta, gostosa, interagindo, e você percebe que o outro assim complementa as suas ideias e o seu saber. Quarto item, tome ações decisivas. Busque dados. Esteja munido de uma estratégia de pensamentos críticos, aquilo que lá atrás muitas vezes eu não fiz. E caí por conta disso. E tive que aprender, né? E neste momento, o momento de crise é o momento que nos exige a criticidade do pensar. Vou atrás de dados para embasar o nosso novo momento e me apresentar melhor quando possivelmente esse processo findar ou diminuir de intensidade. Outro item importante, avançar para os seus objetivos, para as suas metas. E os seus objetivos, as suas metas não precisam e nem devem, Rafa, ser anuais nesse momento. Quanto mais curtos, mais você celebra, mais positividade você traz e mais o senso de conquista e celebração, obviamente. Sexto, construa uma rede de ajuda e de suporte social. Interaja com outras pessoas, busque entender quem são os profissionais da temática, faça conexão com essas pessoas, perceba quais são os pontos de destaque do outro, e quando você perceber que este ponto faz jus a uma necessidade, a um momento oportuno para você, se conecte e diga, preciso aprender contigo. Me ensine um pouco mais, fale um pouco mais, como você faz para entregar este seu espírito, essa forma de comunicação, essa empatia para com as pessoas, essa energia que você tem e qualquer outro senso que você enxergue no outro, neste meio que eu chamo aqui de meio social. Sétimo, procure oportunidades de autodescoberta. E esse é o grande momento, né? Eu, nesse momento, para você ter uma ideia, sou executivo, estou trabalhando aqui com o Sul e no Sul para o atendimento da nossa companhia, que trabalha com medicina diagnóstica, que está trabalhando fortemente com o ecossistema da saúde, mas, ao mesmo tempo, eu estou me redescobrindo.
Eu estou indo e fui para frente do espelho, estou indo todos os dias e dizendo o que eu vou escrever amanhã. Seja no meu LinkedIn, no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Spotify, lá por intermédio dos podcasts. Sorria. A gente gosta de viver com gente gostosa. Nós precisamos mostrar que existem coisas boas e que o senso e o sentido da vida é esse, é buscar felicidade. Eu não saio de casa para matar, né? Ou essa semana você matou alguém, você fez alguma coisa de ruim, verdade ou não? A gente sai para contagiar, a gente sai para animar e não precisa sair de casa, né? O online está nos mostrando isso. É o olho no olho, é a forma como a gente se expõe, né? Muita coisa a gente tem aprendido, né? A máscara nos coíbe, obviamente, o sorriso físico, mas o sorriso está no corpo, está no olho, está no afago, na forma como a gente se apresenta também. 9º item, cuide-se. E cuide-se em todos os aspectos, seja espiritual, seja saúde, seja psicológico, seja alimentar. Você com você, entendendo que você é uma máquina e você só entrega quando literalmente você está pleno em toda a sua integridade. E por último, desenvolva bons hábitos, né? Partilhe das coisas boas, busque as coisas boas, entenda o que é bom para você. E aí você começa a, obviamente, desenvolver a habilidade e a sapiência para a resiliência. Legal, legal. E assim, eu acho que a gente já falou disso algumas vezes aqui em outros temas. Eu acho que tem uma palavra-chave de soft skills que tem que andar dentro das pessoas e dentro de todo mundo que está escutando a gente, que é repetição. Né? Perfeito. Hoje, soft skills são talvez as habilidades mais complicadas de serem desenvolvidas. A gente sabe que não é fácil você implantar dentro de si um novo hábito, um novo costume, uma mudança de comportamento, não é fácil. Agora, eu já falei disso aqui, vou citar de novo, eu gosto muito da forma com que o Simon Sinek traz esse tema, né? Gestão de pessoas não é o final de semana que você vai para Comandatuba, ganha lá um belíssimo certificado e você volta para a sua empresa gestor de pessoas. Né? Resiliência, por mais que você tenha passado 10 dicas incríveis aí, não é fazer uma vez que vai fazer com que você mude a sua forma e a sua atitude anterior. Né? Então, tudo para mim é repetição. Né? Quantas vezes você faz e, naturalmente, fazendo cada vez mais com excelência, né? Que eu acho que é a grande sacada. Né? Ótimo. Eu acho que eu posso tentar complementar o que você está dizendo, e muito bem falado, e até te agradeço. Quando você tem claramente um propósito, o repetir para algo, ele se torna muito fácil. Né? Eu sei o porquê eu saio de casa ou saio da cama todos os dias. E aí eu vou repetir essas 10 constâncias que eu acabei de te falar, que eu acabei de trazer para vocês, por essa provocação de ser um ser cada dia melhor. Né? Então, eu acho que tem muito essa pegada também. Legal, legal. Agora, como a gente, né, como empreendedor, executivo, como ser humano, como a gente pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta, né? Seja na hora que você está com o chapéu ali empreendedor, na hora que você está com o chapéu executivo, como a gente pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta a desenvolver essa habilidade? Tem algum exercício? Tem alguma forma? Como você daria esse primeiro passo? Beleza, excelente também aqui as tuas colocações. Eu acho que eu poderia referenciar aqui 5 fatores, tá? Para a gente buscar essa contribuição. Primeiro, ter relações afetivas e de apoio emocional, dentro e fora de casa. Então, mostrar para as pessoas, por intermédio da sua humildade, quais são os seus desafios, quais são as suas carências, aonde você precisa se conectar. Ou, eu acredito que um ponto forte meu é esse aqui. Quer dizer, se utilizar, sim, de uma inteligência para mostrar a sua emoção. Né? E o ser inteligente emocionalmente é aquele que não tem medo na racionalidade de mostrar que ele também é fraco em alguns pontos. E aí ele se torna maior porque ele é humilde para abraçar o aprendizado. Segundo, a capacidade de fazer planos realistas e tomar medidas para realizá-las e ajudar o outro. Então, mas será que é isso mesmo? As perguntas para as pessoas, sabe? Você instigar as pessoas a entender se é isso que elas querem, se é isso que realmente vai fazer a mudança, se o propósito delas é esse,
se aquela reclamação é uma reclamação fundada, com fundamentos. Terceiro, uma visão positiva de si mesmo. Como é que as pessoas se veem? Será que elas confiam nelas mesmas? Será que elas podem e devem buscar ajuda? Né? Eu falo que terapia é um presente, né? Se nós todos pudéssemos fazer terapia a todo momento para a gente conversar com nós mesmos e buscarmos por esse alto o desenvolvimento, a confiança e todas as necessidades que nós temos para nos entender, nos conhecer. Quarto, habilidade em comunicação e olhar para os desafios e buscar solucioná-los. Será que eu me comunico? Eu consigo expressar? Eu tenho medo de falar? Porque muitas vezes eu quero falar, mas eu me retraio. E é na retração que eu me escondo. E aí eu não produzo, eu não vou, eu não crio, e eu fico de lado e fico afastado. Então, na resiliência, né, na queda, o que acontece? Eu estou lá embaixo, eu não grito, ninguém me oportuniza um braço, eu sozinho não vou porque eu não comunico e não sei resolver as coisas, não sei resolver o meu desafio, não sei criar uma escada e fiquei no buraco. E por último, a capacidade de gerenciar os sentimentos e os impulsos fortes. E eu tenho dito, quando eu estou nervoso, essa raiva, essa angústia, essa tensão, ela tem que ser jogada para o lado favorável ao negócio. Traz essa tensão para dizer para você, vamos lá, vamos conquistar, vamos virar esse jogo, vamos trazer o sentimento positivo, e não aquele negócio de ficar gritando, nervoso, e de uma certa maneira se perdendo. A gente deve sim olhar para o outro e buscar oportunizar estes olhares desses 5 pontos que eu estou trazendo também. Legal, bacana. Agora, caminhando até para o nosso último comentário aqui, antes de fechar, todo mundo fala de transformação, né? E você citou que as metas, planos agora passam a ser micro, né? A gente antes tinha... Eu fazia muito isso, né? A Copa de 2022 nem chegou, já estou querendo comprar o ingresso, né? Então, assim, óbvio que exige um planejamento, mas, por exemplo, se uma crise como essa não é resolvida, esquece a Copa do Mundo, exatamente como as Olimpíadas foram postergadas, né? Então, quando a gente fala de transformação, a gente fala da habilidade de resiliência no passado, fala dela hoje, e até imaginando o futuro, né? Eu estou entendendo que é uma habilidade que, agora mais que nunca, vai ter que estar dentro da gente, vai ter que fazer parte de cada pedacinho do nosso dia, da hora que você citou bem, a hora que eu acordo, eu já tenho mapeado dentro de mim, mas, cara, saio de casa, é no trânsito, quando você está no escritório, é num encontro com amigos, enfim, acho que em todos os lugares isso veio para ficar mesmo, né? E veio para ficar, certamente. De novo, mudança, transformação, esse olhar sempre para frente, né, por intermédio de uma flexibilidade. Aqui, quando nós começamos a trabalhar os momentos de oportunidades em março 18, o que a gente começou a discutir? A questão da segurança biológica, do consumo seguro, então da limpeza, da redução de aglomeração, da preocupação com a saúde e contaminação, do relacionamento sem o toque, né? Nesse meu trânsito da saúde ou na saúde, né, Rafa? Depois, como é que eu faço para mudar o mindset e o fortalecimento, inclusive psicológico, das pessoas que trabalham comigo, dos meus profissionais? Tentando lembrar que eu preciso ter uma mescla maior de um lado racional, pelo momento que a gente vive, porém, eu preciso trazer uma carga de emoção com o objetivo de que as pessoas busquem conexões mais afetivas com o outro, com os clientes. Trabalhando sempre com uma transparência e uma honestidade com a equipe. Dos momentos, trazendo para a equipe sempre o papel daquele propósito. Por que nós estamos aqui na saúde? E isso foi fortalecido, está sendo fortalecido a todo momento. Porque imagina trabalhar num laboratório de análises clínicas no momento de pandemia. Eu estou justamente testando aqui as pessoas que acreditam que estão positivas. Então é um lugar que mais cedo ou mais tarde a gente já entendeu que é um lugar que a gente tem que se diferenciar. E a gente vai ter que puxar muitas coisas desse critério, tanto da segurança quanto do novo mindset do profissional. Uma outra coisa que a gente observou, o novo papel da casa.
E aí, quando a gente traz para a nossa realidade aqui, do nosso cotidiano, como atender melhor dentro de casa os pacientes que estão pedindo as coletas em casa? E, por último, olhando a onipresença do digital, né? O processo de digitalização acelerado no mundo, o consumidor brasileiro começando a realizar online atividades que nem imaginava que fariam antes da crise. A aceleração da transformação, então, digital, em toda a cadeia de valor. Aqui na telemedicina, na prescrição eletrônica, quer dizer, eu não tenho mais, Rafa, como olhar para trás. Já foi. E agora eu estou no barco, eu estou junto. Legal, legal, sensacional, cara. Muita coisa. Eu disse para um colega ontem, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e eu tentei, ele está com os negócios sofrendo muito agora em tempos de pandemia, e eu tentei amortecer o impacto dentro dele, mostrando o copo meio cheio, né? Que eu acho que é o trabalho que a gente tem que ter sempre com pessoas do nosso ciclo, né? Eu trouxe para ele que, para mim, houve um amadurecimento, e está acontecendo um amadurecimento muito grande, de praticamente todos os mercados, né? Quem veio para brincar, infelizmente, acabou sumindo, né? Eu acho que, infelizmente, porque a gente trata de pessoas, então tem que ter esse cuidado sempre. E até negócios que estavam muito avançados, né? A Uber, por exemplo, lançando pela primeira vez o táxi dentro do aplicativo, uma transformação maluca, né, cara? Então, acho que trazer assunto, trazer conteúdo para dar suporte a pessoas é o nosso trabalho, a gente vai fazer isso sempre. Legal. O Income Summit é para isso, cara, é para levar conteúdo para todo mundo. E, legal. Cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado mesmo pela contribuição. Eu sei que você está cada vez mais aí, está ativo nas redes sociais. Eu até queria te pedir para deixar os seus contatos de rede social para quem quiser te acompanhar, para quem quiser te seguir, para quem quiser entrar em contato contigo. Mas em nome da INCO e por todo mundo que está assistindo a gente, um agradecimento gigante aí pela sua participação. Que legal, perfeito. Eu quero concluir até com um pensamento aqui. Você sabe que em nível global, e a gente fala de OMS, o conceito de resiliência, ele está extremamente em alta. Nas escolas primárias dos Estados Unidos, da Índia, da China e do Reino Unido, já são ministradas aulas sobre resiliência. Os aplicativos como o Resilient Me e o Happify são apps que apostam nos pensamentos positivos para aumentar, inclusive, o bem-estar emocional. A ideia foi justamente de trazer jogos, tarefas, atividades que ajudem a libertar, obviamente, o estresse e ganhar hábitos, obviamente, mais serenos e felizes, né? E isso tudo tem como objetivo, obviamente, tornar as pessoas mais resilientes, que é justamente o ponto. Nas redes sociais, eu estou como Omar, então O-M-A-R, Ghanem, G-H-A-N-E-M. Gratidão e sempre aqui, Rafa, à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo. Entusiasta e fã de tudo que vocês por aí fazem. Legal. Valeu, cara. Obrigadão aí. Até a próxima. Tchau, tchau.